Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade, a oportunidade da vida, do ar que nós respiramos, do fôlego de vida, e o privilégio, Senhor, de poder ter acordado, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, meu Deus, lúcidos, meu Deus, com a Tua presença em nós, com esse desejo, meu Deus, de Te agradar, de Te priorizar, meu Pai, com o temor do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por conservar em nós a Tua presença. Obrigado por conservar em nós, ó meu Deus, o Teu Espírito. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que não somos perfeitos, nós somos falhos, e pedimos, meu Deus, perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo quanto é tipo de sentimentos que nos envolvemos e que alimentamos, e que de uma certa forma entristeceu ao Senhor e ao Teu Espírito. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, e passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Nos santifica, meu Deus. Nos santifica, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Meu Pai, nós precisamos, meu Deus, viver em santidade. Meu Pai, temendo o Senhor, andando com o Senhor, para poder desfrutar e viver uma vida plena, viver uma vida em plenitude na Tua presença. Eu peço ao Senhor a Tua unção sobre esta reunião, cubra a vida de todos que estão aqui, todos que estão acompanhando pela transmissão, passa com Teu sangue, meu Deus, sobre a vida de todas essas pessoas. E eu declaro unção de cura, eu declaro unção de libertação. Está escrito que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro, Senhor, essa unção de cura, de libertação, de transformações sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor, sobre a vida de todos aqueles que creem, ó meu Deus, na manifestação do Teu poder. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza, fale aos corações de cada um de nós, que possamos sair daqui, meu Deus, ainda mais maduros, crescidos, abençoados, honrados, fortalecidos pelo Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo. Diga, está sobre a minha vida. Diga, e eu governo, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Eu penso que não poderia ser diferente nessa sexta-feira. Lemos isso ainda essa semana. Repita comigo, por favor. Foco é saber dizer não. As distrações, a falta de foco, tem sido um grande problema na vida de muita gente. O maior inimigo do foco são as distrações do caminho. As pessoas vão se distraindo com muita facilidade e vão se perdendo e atrasando a vida. Repete assim comigo, foco é saber dizer não aos pensamentos que você sabe que não provém de Deus e que vão contra
o propósito de Deus para a minha vida. Você vê que a maior luta, eu não sei se você já chegou em um ponto de extremidade, de dor, ou de pressão, ou de tensão em algo, e aquilo ao ponto de tirar a sua concentração, tirar você do centro daquilo que você se propôs a fazer, ou que você tinha que fazer, ao ponto de você olhar para você mesmo e dizer assim, opa, espera um pouquinho, eu preciso me concentrar. Você já chegou nessa situação? Alguém aqui já chegou nessa situação? Eu preciso me concentrar, eu preciso me focar, eu não posso me envolver com essas emoções, eu não posso me envolver com isso, olha, eu não posso ser levado para esse lugar, para essa direção. Você já chegou nisso? Você vê que no meio de tanta situação, de tanta promessa, de tanto favor de Deus sobre a nossa vida, e de tanta coisa que Deus quer fazer e vai fazer, por intermédio da nossa cooperação, porque nós somos cooperadores dele, de Deus. O diabo luta constantemente para fazer com que as pessoas percam, porque não há como uma pessoa que decide viver pela fé, obedecendo a Deus, seguindo a palavra, rompendo com situações que precisam ser rompidas, dando a resposta certa a Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas obras, não tem como uma pessoa como essa não vencer. Hoje você vê quantas pessoas que venceram. Nós estamos numa época que você tem que tomar muito cuidado. Nós vemos uma época que toma muito cuidado. Que hoje o que determina a vida de muita gente, por intermédio da influência das redes sociais, é o que se expõe, é o que se mostra, é a ostentação, é a dependência da imagem. E aí são outras pessoas que não tiveram algumas coisas e que acabam olhando, vendo, absorvendo aquilo e aderindo àquele sistema e àquele padrão, achando que aquilo acontece daquele jeito, achando que aquilo acontece daquela forma. É tão interessante que ainda ontem, segunda-feira, e ontem eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, e eu ainda apaguei, bloqueei, e aí a pessoa ainda me chamou de novo com outro número, e dizendo assim na mensagem, eu tenho uma proposta muito importante para você. Eu tenho uma proposta que você pode ganhar R$2.000 em apenas uma semana, gastando, dispondo de 2 horas do seu dia, R$2.000 por semana. Você sabe que tem muito pai de família que não ganha isso no mês, né? R$2.000 por semana, dispondo de 2 horas diárias. E aí, como sempre, eu bloqueei, excluí e não teria condições de ver mais aquelas mensagens. A mesma pessoa mandou uma outra mensagem de uma outra forma. E ela disse assim, eu vi que você não gostou dessa proposta. Olha só, como ele sabe que eu o bloqueei. Eu vi que você não gostou dessa proposta. Tenho uma condição especial para você. Esse novo método que eu vou lhe apresentar, ele vai dar a você condições de R$5.000 em uma semana. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso?
Eu quero dizer que se você não estiver em Deus, qualquer coisa que vier, repete assim comigo, vai roubar a minha atenção. Qualquer coisa. E quando você abre e dá margem para situações como essas, esse é um exemplo que eu dei para você de algo que eu recebi essa semana. E rapidamente, prontamente, bem resolvido, eu bloqueei, apaguei e excluí. Você está conseguindo entender? Rapidamente eu bloqueei, apaguei e excluí. Por que o senhor está falando isso? Hoje isso é extremamente comum. Você vê que as pessoas não conseguem ver o quanto o diabo tem tido força e influência em todos os meios digitais. A bispa ainda já falou isso aqui. A bispa já falou isso aqui. Hoje você vê que o maior desejo do diabo não é que as pessoas vão lá, como tinha em filmes, em tantas histórias que as pessoas quando se convertem ouvem isso. Não, porque o diabo é o sacrifício, que é o sangue, que é isso, que é aquilo outro. Não, hoje ele quer as pessoas envolvidas e consumindo todo qualquer tipo de situação que não acrescenta, para que elas se tornem pessoas alienadas a um sistema, alienadas a um ritual, seguindo ali a uma agenda que vem sendo aplicada minuciosamente para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para idoso e para tantas pessoas. As pessoas estão se envolvendo de uma forma tão intensa. Você vê que a mesma pessoa, ainda, quem aqui tem celular? Tem celular? Você sabia que no teu celular, cada aplicativo instalado no celular, ele faz uma contabilidade de tempo que você passa ali naquele aplicativo. Você tem o Instagram, o Facebook e todos os outros aplicativos que talvez uma pessoa possa usar. Em cada aplicativo ele consta lá o tempo que você permaneceu ali, que você gastou nele. E o celular, por sua vez, tem uma estatística também de quanto tempo você passou com ele na mão, quantas vezes você abriu a tela. Você sabia disso ou não? Quantas vezes você está com ele ali. E é interessante que quem não trabalha com isso, é estranho muitas dessas pessoas não entenderem o porquê que a vida delas não está andando. Tem muita gente que passa mais tempo no celular do que com a Bíblia na mão, do que lendo, do que se envolvendo com a coisa certa, se limpando, se purificando. Porque nós, por tudo aquilo que nós vivemos ao decorrer de uma vida, o que nós mais precisamos é da palavra para limpar toda a sujeira que um dia nós nos envolvemos. É ou não é? Todo dia. Todo dia. E é uma coisa interessante que por mais que você leia, por mais que você medite em algumas coisas, você vê que você leu pela primeira vez, Deus tratou com você naquele ponto, naquelas questões, e você lê aquilo novamente, você tem uma amplitude maior para outras coisas, com uma outra visão, um outro espírito, uma outra revelação naquela mesma leitura. Você evoluiu, você cresceu. Talvez aquela passagem que você leu, aquela leitura que você fez de Provérbios, lá o ano passado, ela te levou a chegar em um determinado patamar, uma determinada realidade espiritual, mental, e você está num outro patamar, e hoje quando você lê aquilo com uma outra visão, com uma outra revelação, tendo uma amplitude maior, e tomando decisões, rompendo situações, se colocando numa condição que Deus espera de você. Mas, o diabo quer isso. O diabo quer que você cresça. O diabo quer que você amadureça. O diabo quer que você desenvolva.
mas Ele também não quer que você o culpe pelo fato do seu não desenvolvimento espiritual. Então, a maior estratégia é criar distrações. E Ele é especialista. Especialista em criar distrações. Gente, é uma coisa tão interessante isso, que às vezes as pessoas não entendem. Isso acontece em jogos. Sabe, são vários gatilhos que muitas pessoas não têm noção como que funcionam algumas coisas. Isso é aplicado no esporte. Isso é aplicado como estratégia de vendas. Isso é aplicado em treinamentos. Isso é aplicado em várias áreas, em várias segmentações da vida, e que muitas pessoas não conseguem ver e nem entender. Não conseguem. Você vê que em São Paulo, nós estamos em uma cidade, uma capital, uma grande metrópole, São Paulo. Não sei se você percebeu que em São Paulo é proibido outdoors. Perceberam isso ou não? Se você sai, se você pega a Fernão Dias, se você pega a Bandeirantes, se você pega a Castelo Branco, se você pega a Dutra, de um ponto para frente você consegue ver os outdoors na rodovia, os painéis, é ou não é? Com os anúncios. Por que que em São Paulo é proibido? Por que que em São Paulo é proibido? Dependendo do tamanho da fachada da empresa, é aquela questão que eles colocam como a poluição da cidade, fica aquela coisa poluída, aquela coisa sem controle, sem contexto. Uma grande cidade, uma grande metrópole, com o trânsito que tem, isso causaria muita distração ao invés de trazer ali as pessoas algo que pudesse levá-las a consumir um produto. Você consegue entender ou não? E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Seja sincero comigo, aqui. Quem, alguma vez, quando estava orando, e o celular tocou, ou chegou uma mensagem, você se distraiu, parou para ver o celular? Tem algum mortal aqui? Algum filho de Deus? Algum comedor de arroz e de feijão que já fez isso? Já? E aí aquele momento que você estava na oração, você nem lembra mais que você estava orando, e aí depois você vai orar, você fica pensando naquela mensagem, é ou não é assim? E aí, vamos lá, quando você ora, você tem que se entregar, não é? Não é uma entrega? Deus não te quer por inteiro? Você imagine Deus? Eu sei que muitas das minhas orações não foram ouvidas. Era a mesma coisa Deus falar assim, levanta daí. Está adiantando nada. Você está conseguindo entender? Está adiantando nada. Levanta aí. Você está dividido. Você está dividido. Você não está totalmente comprometido com o que você está fazendo agora. E isso é tão perceptível, porque quando você faz uma oração e você está totalmente entregue àquela oração, quando você levanta, o que você tem? Depois de ter orado? Paz, certeza de que aquela oração foi ouvida. Quantas pessoas que já, após se levantar de uma oração, se levantaram aflita? Já aconteceu com você? Ainda está preocupado? Não é? É como aquela história do Joãozinho, lembra da história do Joãozinho, não? Joãozinho que estava doente, e a mãe dele fez uma oração por ele, Joãozinho com 5 anos de idade, a mãe dele orou, ele estava doente, e declarou, filho, você está curado, você está abençoado, você crê que Jesus te curou? Creio. Você crê? Eu creio, mamãe, eu creio que essa dor já passou. Filho, espera um pouquinho, que a mamãe vai ali na farmácia comprar um remédio para você e a mamãe já volta. Você está conseguindo entender ou não?
Eu orei, eu invoquei o mundo espiritual, o sobrenatural, o poder de Deus sobre aquela situação, mas eu mesmo, após ter feito uma oração tão poderosa, me posicionei em agir na onde? Na carne. Saí do Espírito. Saí do Espírito. Então não era nem preciso fazer aquela oração, era só ir lá na farmácia, procurar o seu Zé da farmácia e falar: seu Zé, olha, a criança está com dor de garganta, ou com dor no corpo, ou com alguma coisa, seu Zé, o que pode dar para essa criança? Ou levar a um médico: olha, doutor, essa criança está assim, 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 assim. E de acordo com aquilo que ele estudou, com aquilo que ele sabe, com aqueles sintomas, aquelas dores, ele vai medicar aquela criança para que aquela situação seja ali resolvida de forma natural, de forma humana. E não era preciso ter uma atitude espiritual. Mas você vê que o diabo ele é muito especialista nisso. Muito. Quando o Senhor Jesus estava no deserto, entrando no ciclo dos 40 dias e 40 noites em jejum, em consagração ali naquele momento, quem apareceu ao Senhor Jesus? Foi Deus? E o que o diabo tentou fazer? Tirar o foco dele. Tirar o foco. Recentemente nós fizemos o jejum, lembra do jejum? Quem fez o jejum dos 3 dias? Lembra? Aquele jejum, eu sei, não é por poucas pessoas, por muitas pessoas. Só da bispa falar jejum de 3 dias, muita gente falou assim: 3 dias? Eita, 3 dias? Eu já fiz de 24 horas, mas faz tempo. Mas 3 dias, e tinha muita gente que achava que não ia conseguir. É ou não é? Eu não vou conseguir. E é tão interessante que muitas pessoas, acima, assim, que aos olhos naturais, não, essa pessoa não vai conseguir, não vai dar conta, não vai dar conta. Ela mesma dizendo. Quando fechou os 3 dias, ela falou assim: como é possível? E tudo isso está onde? Aqui, ó. Não, pastor, mas é o corpo, você precisa. Claro que você vai entrar num jejum de 3 dias se você não fizer uma alimentação, se organizar e se preparar, é loucura. Você tem que estar preparado, o teu organismo tem que estar preparado, o seu corpo tem que estar recebendo ali, não no dia anterior apenas, mas uma semana com antecedência. Você tem que estar tomando café da manhã, fazendo as refeições adequadamente, comendo coisas saudáveis, bebendo água, hidratando o seu corpo. Você tem que estar ali numa condição preparada para aquilo. Não adianta também não estar comendo direito, não come direito, não dorme direito, não vive uma vida organizada e quer entrar no jejum de 3 dias, não vai suportar, não vai aguentar, o corpo não aguenta. Mas é interessante que muitas pessoas manteve um foco naquele propósito. E a coisa mais interessante, que esse jejum de 3 dias que nós fizemos, não foi um jejum que foi falado assim: olha, você vai fazer um jejum, você vai ficar isolado o dia inteiro, não faz nada, não pega nada, não levanta, não faz nada, fica só em jejum e pronto. Não, você vai fazer em jejum, você trabalha, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem todas as questões que você tem que fazer. Mas o foco estava onde? No jejum. O foco estava no jejum. E a coisa interessante é que aqueles que, a quantidade de pessoas que falaram: nossa, eu em alguns momentos eu achei que eu não ia suportar, mas eu lutei, eu resisti, e eu fechei, eu consegui concluir o jejum
de 3 dias. E aí depois veio, acho que 2 semanas depois, veio o jejum. Nós fizemos todo domingo, nós fazemos o jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Foi um jejum de 7 horas, o pessoal falou, nossa, mas agora 7 horas de jejum, depois de ter feito 3 dias de jejum, é como se eu não fosse nada isso aqui é tranquilo, isso aqui eu tiro de letra. Mas é tão interessante que hoje, até os 7 horas, aqueles que não têm a prática, aqueles que não têm esse hábito, aqueles que não estão comprometidos com isso, não conseguem permanecer 7 horas em jejum. Você está conseguindo entender? Tudo é questão de foco. Quando você coloca, e você estabelece, e você dá ordens a si mesmo, e estabelece aquilo, e se posiciona, você consegue. Você consegue. Quantas vezes hoje você tem o celular, hoje praticamente ninguém mais usa o despertador para colocar, para acordar, né? A maioria usa o celular, né? Não sei você, eu uso o celular. Mas o celular, ele é injusto conosco, não é? Porque dependendo da hora que você vai dormir, ele calcula quanto tempo você tem de sono. Não é? Não é assim teu celular? Você coloca lá, eu quero colocar 5 horas da manhã para acordar. Ele fala, você tem tantas horas de sono. E aí, se você fica assim, nossa, só isso, não é assim? Meu Deus, não vou acordar cansado. Eu vou acordar cansado. E eu tinha isso. E, às vezes, assistindo um programa, e a bispa ainda falou num culto, e ela disse assim, se você alimenta aquilo, mesmo sem você estar cansado, você está trazendo uma fé, que você vai acordar pior do que você dormiu. Você está conseguindo entender? E assim, todas as vezes que eu coloco o celular, independente do horário que eu vou dormir, eu coloco na minha cabeça e eu falo isso, Senhor, esse período aqui vai ser o suficiente para eu descansar, eu vou acordar renovado, e eu preparo a minha mente. Porque senão, você acorda de mau humor, cansado, e tudo que você for fazer vai dar errado, porque você já trouxe aquela carga sobre a sua vida. Você já trouxe essa carga sobre a sua vida. E o mundo espiritual, ele conspira em favor daquele que o atrai, porque o mundo espiritual, ele é provocado. Repete assim comigo, o mundo espiritual, ele é provocado. Quando você ora, quando você declara, quando você profetiza, quando você traz à existência as situações que não existem para a sua vida, pela fé, crendo, declarando, profetizando, isso vem em seu favor. Mas a mesma forma, ao contrário, a mesma forma, são fé, é uma forma de fé negativa, e que muitas pessoas acabam se perdendo, se corrompendo, sem saber. Sem saber. E o diabo, ele tem usado todas as suas estratégias para conseguir roubar pessoas. Você vê, a Bíblia diz aqui Lucas 4, versículo 8, diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quem disse isso? Não foi o Senhor Jesus? No momento que o diabo veio até ele e ofereceu a ele uma proposta de que se ele se curvasse, ele receberia tudo. Mas olha que coisa interessante, né? Olha como que o diabo é insano e ao mesmo ponto muitas pessoas caem na sua insanidade. Quem tinha criado tudo, não era Deus? Jesus não era o Filho de Deus? Jesus já não era o herdeiro de tudo aquilo? E por que que o diabo ainda, mesmo com a sua insanidade, fez uma proposta daquilo que já era dele? Você está conseguindo entender? Não é insano? Você vê que é uma coisa que não tem contexto. Se você viver preso a tudo que é criado e tudo que é apresentado, são apenas distrações. São apenas distrações. Hoje, grandes e-commerces, grandes empresas,
compram outras empresas, olha que coisa, compram outras empresas para ser concorrentes de quem? Dela mesma. Você sabia disso? Tem grandes empresas que compram outras empresas para ser concorrente dela mesma. Então, a empresa A é o carro-chefe. Maravilha. A empresa B é o boi de piranha. Desculpa perder a expressão, para os mais leigos entender. Isso aqui, eu só montei um preço, só para ganhar arranque. Então, essa empresa B aqui é minha. Eu não vou trabalhar com preço acima. Então, eu tenho esse, mas esse aqui é o carro-chefe. E ele briga com aquele. E eu estabeleço. Então, quando se for feito um orçamento, quando se for feita uma pesquisa, quando se for feito qualquer coisa, as pessoas vão ter uma base. As pessoas vão ter uma base. E isso é aplicado. Ah, como que é o atendimento dessa loja? Olha, o preço é bom, mas o atendimento é mediano. E o atendimento disso aqui, olha, o preço é caro, mas o atendimento dos caras é top, é isso, é aquilo outro. Eu vou na onde? Eu vou no mais caro. E no mais barato? Fica para aquele que não está buscando essa qualidade toda que aquela pode entregar. Mas é o mesmo dono. É o mesmo dono. Levando para o mesmo objetivo. Você está conseguindo entender? Levando para o mesmo objetivo. E na maioria das vezes... Sabe o que é uma coisa que mais choca? Repete assim comigo, aquela coisinha que você gosta. Repete assim comigo, o mesmo produto. É o mesmo produto. Que tem lá, tem ali. Você já viu o Bispo Fernando falando aqui, que se você, dependendo do lugar, se você vai comprar a mesma garrafinha de água, aquele carinha que está vendendo no sinal ali, naquele dia quente, ele está vendendo a R$2, não é? Aquela mesma garrafinha de água, não é? Se você vai no shopping, aquela garrafinha de água é R$5, não é? Se você vai em algum lugar, por exemplo, numa avenida paulista, num lugar que tem ali um povo mais requintado, é R$7, não é? Se você vai em um aeroporto, aquela mesma garrafinha de água é R$10, R$12, não é? Você fala assim, caraca, mas não é a mesma garrafinha? É a mesma garrafa. É a mesma garrafa. É o mesmo produto. É a mesma coisa. E quando nós falamos de fé, independente da situação que nós estamos vivendo, independente da área ou do tamanho da situação, é a mesma coisa. O diabo ele vai lutar para fazer com que você perca o foco, porque um cristão focado, repete assim comigo, ninguém segura. Ninguém segura uma pessoa focada. Ninguém segura uma pessoa comprometida. Ninguém segura uma pessoa que luta e que trabalha incansavelmente na dependência de Deus para viver resultados. Ninguém segura. Por que que se fala que se você quiser receber vitória, pede oração para um novo convertido? Porque aquele que chegou, ele está cansado. Ele está cheio de dor, não é? Sofreu, passou por tudo quanto é lugar. É como tem aquela historinha, né? Ele caiu do avião, não bastou cair do avião, o carro passou por cima, aí ele entrou no hospital, colocou na ambulância, aí a ambulância foi sair, derrubou a maca, ele caiu na rua, aí o carro passou por cima de novo, ele já está todo astrupiado, entendeu? Então ele não tem, então ele chegou em Jesus já arrebentado, ele disse, eu cansei, e agora eu quero mudar de vida, e ele se posiciona. Então aquela oração é respondida, aquela entrega, aquele comprometimento. E ao decorrer do tempo, muitas pessoas dentro da igreja acabam se distraindo, acabam perdendo o foco, acabam não se comprometendo com Deus da maneira que precisa. Quantas pessoas pararam de ler a Bíblia no propósito de um ano? Ah, não, mas é porque não, a bispa não fala, eu até esqueci, né? Eu até esqueci, porque a bispa falava direto, mas espera um pouquinho, é a bispa que tem que falar para mim, para eu fazer o que eu tenho que fazer? É um pastor, é um obreiro, é alguém que tem que me cobrar, que tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer? Já foi dada uma direção, já foi dada uma direção. E é provado que aquela estatística que a bispa leu ainda no início do ano, que 95% das pessoas que iniciam um projeto no início do ano, já no mês de fevereiro, 95% desistem.
95% desistem. Param. Já não conseguem dar continuidade àquilo. Com tantas coisas. Com tantas coisas. E tem gente que diz assim, olha, mas eu tenho tanta coisa. Eu tenho tanta coisa. Esses dias eu ainda falava para uma pessoa, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta coisa. Eu falei, foca em um. Foca em um. Não, mas é porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Eu falei, ótimo, então tá bom, eu preciso fazer isso aqui, mas não vou fazer isso hoje. Preciso fazer isso aqui, mas não vou fazer isso hoje. Preciso fazer isso aqui, não vou fazer. Então, eu vou fazer isso aqui. Ok, foca. Coloca toda a sua energia aqui. Ah, mas e aquilo outro? Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez hoje. Você está conseguindo entender? Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Foca. Não, mas é porque eu preciso entregar. Eu sei. Não estou dizendo para você que você está ignorando, deixando de cumprir com essa responsabilidade. Foca em algo. Focou? Você fez? Maravilha. Você vai te motivar, que você vai, opa, eu acabei isso, opa, vou pular para isso. Opa, então vou pular para aquilo outro, vou pular para aquilo outro. Você vai chegar na semana, você vai falar assim, poxa, eu resolvi tudo que eu tinha que resolver. Você está conseguindo entender? Eu resolvi tudo. Mas se você fica no meio, naquele emaranhado de tanta coisa, e o diabo, ele é estratégico. O diabo, ele é estratégico. É um barulhinho que aparece aqui, é ou não é? É uma situaçãozinha que acontece aqui, é uma situaçãozinha que acontece ali, é uma outra coisa ali, e aí você está engajado em algo. Você está engajado em algo. Aí aparece um barulho lá, você fala, ixi, o que aconteceu? Você já perdeu o foco. Você já perdeu o foco. Você vê que isso é uma coisa assim, muito séria, né? Você vê que uma boa parte de acidentes que acontecem em rodovias, você sabe qual é o maior motivo, qual é o maior índice, qual é o maior, o porquê acontece mais acidentes em rodovias? Celulares. Celulares. Gente, 3 segundos. 3 segundos. Isso não sou. Você pode pesquisar, está na internet. Está na internet. 70, não sei do que, 70, 60%, alguma coisa assim. Os maiores índices de acidente em rodovia é o celular. A pessoa faz, dependendo da velocidade, dá uma bobeirinha, não consegue voltar, já era. Pega um carro, pega outro, e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Distrações. Distrações. A pergunta que eu faço para você, e eu quero que você seja sincero e responda para você mesmo. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem lutado para vigiar a sua mente? Porque o diabo, ele não é besta e nem burro. Você acha que ele vai lutar contra você em algo que ele sabe que você é forte? Hã? Você acha que ele vai atacar em você em algo que você tem uma estrutura toda preparada para combater? Pastor, não, porque eu já caí nessa, o diabo sabe que eu já caí nessa, ele nunca mais vai tentar porque eu estou firme nisso. Você que pensa. O resto da sua vida, ele vai tentar entrar sempre nessa buraco, porque ele sabe que você caiu uma vez. E ele vai mexer com o seu emocional, ele vai criar situações, ele vai usar situações para fazer você cair na onde? Naquele mesmo buraquinho. Naquele mesmo buraquinho. A bispa ainda soltou uma vez um vídeo, faz muito tempo, e esse vídeo é uma ilustração, né, de uma pessoa quem fez, de uma pessoa que estava andando na rua, ela caiu num buraco. Ela caiu em um buraco. E ela passou, o dia seguinte ela foi, passou, caiu no mesmo buraco. No mesmo buraco. Aí no dia seguinte foi feito uma barreira para que as pessoas não passassem por aquele lugar. Olha que coisa. Então foi feita uma barreira. Aí a pessoa, por estar acostumada a passar lá, ela passou por debaixo da barreira, entrou e fez o quê? Caiu no buraco. Falei, puxa, como que pode? Foi feita uma barreira, não passe aqui. Mas
a questão de estar totalmente alienada a um sistema, a um padrão, tem levado muitas pessoas, repete assim comigo, a cometer os mesmos erros. Os mesmos erros. Você já viu aquela historinha que as pessoas dizem assim, olha, Senhor, eu quero ser forte. Me dá paciência, Senhor. Já ouviu isso? Me dá paciência. Deus vai colocar a pessoa mais louca, mais insana no seu caminho. Você não pediu paciência? Não pediu? Você não falou que você queria ter paciência? Deus vai colocar a pessoa mais insana no seu caminho. Para quê? Para desenvolver o que você pediu? Hã? Meu Deus, eu quero sabedoria. Deus vai colocar as coisas mais complexas no seu caminho para você desenvolver o quê? Não, mas você não quer sabedoria? Isso aqui você precisa ter diferencial aqui, não é? Você não quer sabedoria? Você não quer determinada coisa? Você não quer determinado assunto? Novo grau, novo mal. Novo grau, novo mal. Você não quer beber a água de R$12? Que é a mesma água de R$2? Que aquele rapazinho comprou por R$1? Que você também poderia ter comprado por R$1? Não é? E que você está pagando R$12 na mesma água? É um diferencial. E o que você tem feito? O que você tem feito? Esses dias ainda perguntei para alguém, olha que coisa, isso é sério, tá? Isso que eu estou falando aqui é sério. Eu perguntei para alguém, falei assim, você assistiu o programa hoje? Falei, assisti. O que a bispa falou no programa hoje? E a pessoa falou assim, a bispa falou, de José, né? Falei, não, estou perguntando para você. Ela apontou para mim, a bispa falou de José, né? Ainda eu falei assim, eu fui um pouco mais embaixo, ainda falei assim, o que a bispa falou no domingo? A bispa falou, não, de vitória, o que ela falou no domingo? Qual foi o assunto? Qual foi a área? O que estava escrito no telão, no fundo? Você estava sentado lá, o que estava escrito? Tá bom, estou sendo muito pesado com você. O que foi falado na segunda-feira? Foi de prioridade, né? A pessoa falando, olha só, eu tô tentando ser o mais preciso possível. Foi de prioridade, né? Se você não se alimentar, você vai ter força? Você vai ter energia? Se você não beber água, se você não se alimentar direito, se você não fizer a sua disciplina diária, você não vai ter energia, não é? O que nos dá energia para combater o mundo espiritual? É a palavra. É o alimento que a gente ingere espiritualmente. E se você não estiver ingerindo, qualquer coisa que o diabo criar, ele vai conseguir te distrair. Você está conseguindo entender? Qualquer situação, qualquer área. E às vezes é algo que não tem nenhuma expressão. É apenas uma distração. É apenas uma distração. E quando você está dividido em algo, você não consegue dar o resultado que você precisa naquilo que você se comprometeu. E quantas coisas precisam ser ajustadas na sua família, no seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida espiritual, que é a coisa mais importante. Que é a coisa mais importante.
E aquilo que tem que ter ali, a essência na sua vida. A essência na sua vida. E você não perder. O Ministério Mudança de Vida está indo para um novo nível, uma nova fase. E se você não estiver aberto a todo esse mover no mundo espiritual, vai acontecer, sabe como? Você lembra da passagem de Esaú? Que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas? Você lembra dessa passagem? Que ele vendeu, ele não conseguiu naquele momento manter o propósito. Ele vendeu, ele deu, porque ele é aquele guisado vermelho. Que delícia! Quantas pessoas estão dando, entregando de graça coisas, porque estão perdendo o foco. Perdendo o foco. Quem usa óculos? Cadê? Quem usa óculos? Olha lá. As pessoas que usam óculos. Eu conheço alguém que usa óculos, que se ela ficar sem óculos, ela não consegue enxergar a 15 metros de distância. E eu esses dias ainda brincando com essa pessoa, eu disse assim, ô fulano, faz isso. Ela falou assim, eu não estou vendo. Eu falei assim, como que você não está vendo, criatura? Eu estou aqui. Eu não estou vendo. Eu não enxergo essa distância. Está tudo embaçado. Eu falei assim, para de sacanagem, para de brincadeira, poxa vida, eu estou falando com você. Não, eu não enxergo. A pessoa colocou o óculos, ela falou assim, agora eu estou vendo. Não, é isso. Não é assim? Para quem usa óculos? Não é? Não fica embaçado? E quando você está vendo embaçado, como que você fica? Você não fica tateando? Você não fica inseguro? É ou não é? Você fica inseguro, você não consegue colocar força. Você não consegue dar tudo de si naquilo. Porque você não tem foco. Mas quando você está vendo aquilo, você firma os pés, é ou não é? Você firma os pés, se for preciso correr ou fazer qualquer coisa, você vai com tudo e vai embora, e vai derrubando tudo. É o que tem faltado. É o que tem faltado em muita gente. Alinhar. Alinhar. Mira em algo e faça. Mira em algo e faça. Se você fizer tudo, você vai chegar numa conclusão no final, que depois que você ter feito tudo, você não fez nada. Sabia? Você não fez nada. Você está fazendo tudo. E ao mesmo tempo você não está fazendo o quê? Nada. Você consegue terminar tudo ao mesmo tempo? Você consegue fechar 10 potes ao mesmo tempo? Consegue? Ao mesmo tempo. Eu estou dizendo ao mesmo tempo. 10 potes, você consegue? Mas se você for inteligente, fechar um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, e um, você vai conseguir. Você vai conseguir. E essa é a maior luta de muita gente hoje. Pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem finalizar uma leitura. Quem aqui já começou um livro e parou no meio do caminho e não terminou o livro, e o livro ficou lá, e ele começou a ler várias vezes o começo daquele livro? Teve alguém aqui já? Já fez isso? Começou a ler um livro e não terminou, e aí você falou, não, agora vai, não é assim? Agora vai, agora vai, agora vai. Você começou a ler, aí aconteceu alguma coisa, algumas coisas aconteceram, e você parou. E quando você se deu conta, você falou, ixi, nem terminei. Já aconteceu com você? Repete isso assim comigo, ó. Isso tem que acabar. Sabe por que isso tem que acabar? Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, pastor, isso aconteceu só com isso. O restante está em ordem. Não é assim? Não é assim que as pessoas falam? Não, eu só se distraí com isso aqui. Eu só perdi o foco com isso. O restante está tudo em ordem. Está mesmo? Vamos ser sinceros, está mesmo? Se você parar para analisar a fundo, você vai ver que o diabo tem conseguido te distrair pessoas que estão assim em todas as coisas. Algumas coisas com muito mais expressão, outras com menos. Mas ele consegue.
E é por isso que você tem que romper e estabelecer. E dizer não para algumas coisas. E dizer não para algumas coisas. Dar ordens a você mesmo. E dizer a você, eu governo. Amém? Eu governo. Fique em pé, por gentileza. Repete comigo, eu não vou permitir ser roubado. Diga, eu não vou ser roubado. Coloque as mãos no seu coração, por gentileza. Eu quero que você, com as mãos no seu coração, que você peça a Deus ajuda para você ver e entender aonde o diabo tem conseguido distrair você. Em áreas, em situações. Eu, por muito tempo, o diabo conseguia tirar o meu foco. E a gente tem aprendido isso todos os dias com a bispa. Todos os dias, todos os dias. Como eu disse ainda para alguém esses dias, né? Nossa, eu estava com a bispa hoje e a pessoa falou, você estava com a bispa hoje? Eu não vi você. Não, eu assisti o programa, eu estava com a bispa hoje. Eu estava assistindo o programa, eu estava com a bispa estava me orientando ali, só para mim, a bispa estava orientando exclusivamente eu naquele momento. Que cada programa, cada mensagem dela é uma orientação. Se você coloca em prática aquilo na sua vida, você vai ter rompimentos, você vai viver vitórias e definições. E eu dizia ainda, nossa, a bispa estava dizendo hoje para mim, né, que tal coisa, isso, assim, 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 tal área, tal situação assim, e é preciso agredir com mais força. E se eu tenho que golpear não só uma, não duas, mas mais, e insistir até viver tudo aquilo que Deus tem. E eu não posso ser medíocre nisso, naquilo outro. E justamente nesse dia eu vivi algumas situações, e que eu particularmente achei que aquilo veio de uma forma, mas eu sou tão grato por eu ter recebido essa orientação, que aquilo me levou a ter algumas atitudes, e naquele momento, naquela situação, e ver Deus agindo ali, mas eu sei que tudo aquilo veio com o propósito de distrair, porque aquilo se resolveu tão rápido, que eu sei que aquilo veio com um propósito para me distrair daquilo que eu estava proposto, daquilo que eu havia me comprometido com Deus e com pessoas naquela situação. E eu sei que aquilo foi o mal, aquilo foi espiritual. Eu quero que você peça a Deus, diga, Senhor, me mostra todos os pontos, todas as áreas, todas as esferas, em todas as extremidades que o diabo tem conseguido ali. Às vezes você não consegue ler, você não consegue orar, porque tem uma situação, tem outra, tem isso, tem aquilo outro. É uma coisa interessante, você fala, eu vou orar, eu vou ler, eu vou fazer tal coisa, surge alguém, é um filho, ou é alguma coisa, ou é alguma outra coisa, ou uma situação que acontece do nada, para roubar você. Deus, Ele quer se relacionar com você. Mas você tem que querer mais esse relacionamento do que o próprio Deus, porque você tem mais a ganhar
do que Deus. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós, sem Ele, somos meros mortais, totalmente vulneráveis a todas as ciladas e situações que o diabo cria, como está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Peça a ajuda de Deus sobre a sua vida. Peça para Deus te ajudar. E diga: Senhor, me ajuda. Eu não posso viver, meu Deus, perdendo, Senhor, o foco, perdendo o controle das coisas que o Senhor quer de mim, espera de mim. Eu não posso. Me ajuda. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, Senhor. Tem gente que o diabo facilmente consegue distrair ela, facilmente, não é por muita coisa. Ela perde o propósito, ela perde o foco rapidamente. Coloque as mãos no alto da sua cabeça. O que luta para distrair você? Aonde são as áreas? Quais são as áreas? Quais são os pontos? E eu quero que você repreenda isso agora. E eu não quero que você dependa da minha oração. Seja você que está aqui na igreja, seja você que está aí na sua casa, que está assistindo pela transmissão. Eu quero que você coloque as mãos no alto da tua cabeça. Se você pode, é claro, porque tem muitas pessoas que estão em deslocamento, estão em várias situações, mas você que pode, coloque as mãos na sua cabeça. E eu quero que você repreenda agora, diga: em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que todo mal, que toda força contrária, que tem tido poder para distrair, para me distrair, para tirar a minha atenção, para fazer com que eu perca o foco, com que eu mude de direção, diga: eu ordeno agora, eu exijo agora, em nome do Senhor Jesus, todo demônio, toda força satânica, que tem esse propósito contra a minha vida, de me distrair, de fazer com que eu perca o foco, com que eu perca a força, a energia, naquilo que eu estou comprometido, diga: eu ordeno agora, isso, diga isso, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, diga: desaloje da minha vida, desaloje da minha mente, desaloje agora da minha família, desaloje do meu trabalho, desaloje agora de tudo aquilo que está sobre as minhas mãos. Eu ordeno agora, diga isso, não fique com a sua boca fechada. É o mal que veio para matar, roubar e destruir, que tem roubado você, e você não pode ficar quieto. Repreenda essa força satânica que tem tido poder sobre a sua vida, que tem tido força sobre você. Ordena agora, exija agora, diga: eu ordeno agora, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que todo mal, que toda essa força contrária que veio para me oprimir, para me entristecer, para me amargar, para me distrair, para tirar o meu foco, eu ordeno agora, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus é poder na minha vida. Diga: eu estou guardado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Com as mãos na sua cabeça, diga: eu sou uma pessoa focada. Eu sou uma pessoa focada. A minha mente é lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Diga: nada me distrai, nada tira o meu foco, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
com as mãos no seu coração. Tome posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Apresente a Deus a sua família, a sua casa, sua vida financeira, sua vida profissional, e tome posse de definições, tome posse de respostas, tome posse do poder de Deus, do favor do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tome posse. Diga: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse de uma vida honrada. Eu tomo posse de uma vida abençoada. Eu tomo posse, meu Deus, de definições. Eu tomo posse, meu Deus, de situações, meu Deus, que estão aí às vésperas para se concretizar na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha saúde, no meu casamento. Em o nome do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu creio na manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, eu determino, Senhor, essa unção sobre a vida do teu povo. Eu determino, meu Pai, essa unção na vida de todas essas pessoas, meu Deus, que entenderam, meu Pai, que se comprometem agora com o Senhor, meu Deus, de estabelecer esse foco e permanecer focada, alinhada, comprometida com a coisa certa, Senhor. Eu declaro, meu Deus, essa unção de crescimento, de avanço, de progresso sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que tudo aquilo que elas pegarem para fazer, elas vão focar, e isso vai prosperar, vai frutificar, vai crescer, vai proporcionar a ela riqueza, meu Deus, não só riqueza material, mas riqueza em todas as áreas, em todas as esferas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu determino um povo próspero, abençoado, honrado, realizado, feliz em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse do favor do Senhor sobre a minha vida, e eu creio, eu saio daqui curado, liberto, restaurado, honrado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.